Olá pessoal, meu nome é Renato Salvador e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, esse é um canal que fala sobre criptomoedas, fala sobre cibersegurança. Vocês vão ver uma mistura, mas porém convergente desses dois assuntos aqui no meu canal. E se você chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se gostar do nosso conteúdo, já deixa o seu like aqui pra gente, se inscreva aqui no canal. Todo dia a gente coloca conteúdos aqui, ou sobre criptomoedas, ou sobre cibersegurança. Ou às vezes a gente comenta algum conteúdo sobre economia, mas mais voltado para o mercado criptoativos, né? Recentemente a gente comentou alguns assuntos aí que impactavam diretamente na nossa liberdade financeira, mas o foco aqui é ciência e tecnologia, beleza? Então, inclusive ontem a gente fez um vídeo sobre o Drex e hoje eu queria fazer uma continuação, porque gerou alguns embates, principalmente nas outras redes aqui, sobre o posicionamento. Eu queria trazer uma notícia desse ano ainda, não tão recente, junho, né, do presidente do Banco Central, Galípolo. Só que antes disso, sempre aqueles dois recadinhos para vocês, né? Então, se você ainda não tem uma conta aberta numa corretora, abra sua conta na LBank. O link e o código promocional na descrição aqui desse vídeo, beleza? Recomendo, eu sou um dos divulgadores da LBank aqui no Brasil, então abra sua conta na LBank e, como eu digo, eu não sou. Se você procura dicas sobre investimento em criptoativos aqui no meu canal, você está no lugar errado. A hora de entrar, a hora de sair, está no lugar errado. Por quê? Porque eu uso o CryptoBot. Então, toda a minha base de referência vem do CryptoBot que a gente desenvolveu. O CryptoBot é uma ferramenta baseada em inteligência artificial que roda dentro do seu Telegram, beleza? Então, cryptobot.app.br, vai lá, baixa, não tem que instalar nada, tá? Você vai receber um token para autenticar no canal mesmo do Telegram e vai conversar diretamente com a máquina e ela vai te dar informações em tempo real, insights, relatórios, uma série de coisas, notícias, vídeos, uma série de coisas, beleza? Então, cryptobot.app.br. Passado esses sempre três recados, e siga a gente nas outras redes sociais, R Salvador Oficial no Instagram e no TikTok. Vamos lá, pessoal. Eu queria trazer hoje para vocês, na verdade, é, um, como o assunto do Drex tem gerado bastante debate aí, né? Eu até assisti um vídeo do Fernando Yurick, né? Que esse sim eu recomendo que vocês sigam, né? Esse entende muito de economia, entende muito de criptoativos também. E eu resolvi também comentar um pouquinho, né? Então, explicando algumas diferenças aqui sobre o Drex, que quando o Drex saiu, a gente pensou que realmente que fosse, na verdade, ele tem tudo para ser um mecanismo de controle, né, pela sua própria concepção, mas ele traz algumas diferenças aqui, né? Então, eu trouxe até um do site da Livecoins aqui, fazer um jabá para eles também. Então, é uma notícia de junho, né? Mas foi pouco comentado aqui nas nossas redes, né? Então, olha lá, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse na terça-feira, tal, que o Drex não é exatamente uma moeda digital no CBDC. Inclusive, o vídeo que eu fiz ontem, né, falou que eles tinham abandonado a CDBC nesse primeiro momento e o DLT também. Segundo ele, a moeda chega mais como um mecanismo de eficiência ao crédito e acesso a novos produtos financeiros por meio de blockchains, ou seja, não deve ter uma função de desintermediação de emissão de moeda. Ao público, o Banco Central liberou a apresentação de cada. Não, que passa, né? Então, veja os detalhes do presidente do Banco Central sobre o Drex. Ao passar rapidamente pelo Drex, em sua apresentação ao mercado, Galípolo destacou que entende que o BCB, no Banco Central, deve implementar de tecnologia. O Drex, palavras do Galípolo, que já venho comentando isso em alguns papers, me ajudaram a esclarecer, né? Não é exatamente um CDBC, tá? Como na literatura clara. Na verdade, um CDBC raiz, CDBC de varejo mesmo, que vai fazer com que você, pessoa, passe a ter uma conta direto vinculada ao Banco Central, até tornando o papel do banco meio obsoleto, porque seu dinheiro estaria direto no Banco Central. Isso, pelo que eu pude pesquisar, isso só existe na China, mas então isso nesse primeiro momento não deve acontecer no Brasil, mas não é porque não está acontecendo agora. De novo, eu não quero entrar em assunto político aqui, mas a gente vê em qual estilo de governo que a política brasileira vem se guiando. Então, é, a gente sabe que tem muitos lobbies por trás disso e tal, mas enfim.
né? Eu não sei se isso no futuro poderia acontecer, mas ainda não, segundo palavras dele. Ele declarou ainda, sem aprofundamento, que o assunto envolve uma grande discussão como de moeda endógena ou exógena, entre outros temas. Ó. Aí aqui eu quero trazer um ponto importante. Olha o que ele fala. Ó. Toda a literatura e atuação da política monetária hoje trabalhou nesse sentido e concluiu. Ou seja, se você tem um processo que você entende claramente aqui, ele está forçando você a concordar com ele, né? De emissão monetária se dá através de crédito de bancos. Aqui me pega. Com todo respeito ao Galípolo, me pega. Mas para a gente entender aqui, a gente tem que entender da onde vem o Galípolo, em termos não de carreira, mas de embasamento técnico, né? Então, essa fala dele, pessoal, ela ecoa uma visão pós-keynesiana. Ele é um cara keynesiano, né? Moderna, né? Do sistema monetário, muito usada por quem defende a teoria do dinheiro endógeno, como o MMT. Mas, de fato, ela não é uma verdade absoluta e não substitui a base real contábil, que são os agregados monetários M1 e M2. Então, sim, os bancos comerciais criam moeda escritural, que são os depósitos, ao conceder crédito. Então, na verdade, o que o banco gera é concessão de crédito. Quando você pega um empréstimo, o banco não precisa sacar dinheiro de ninguém, ele cria um depósito, o seu nome, isso aumenta a liquidez na economia e aparece nas estatísticas monetárias como aumento do M1 e M2. Isso é conhecido como criação secundária da moeda, ou moeda bancária. Mas o banco não emite papel moeda. A emissão primária da moeda é Banco Central, meu amigo, que injeta ou retira a base monetária através de políticas de open market, compra e venda de título, depósito compulsório e oferta de papel moeda, cédula. A base monetária é controlada 100% pelo Banco Central. E para vocês entenderem, né, o que é a diferença, né? O que é o MO? MO é a base monetária, não o M0. É a base monetária. É a moeda em circulação mais reservas bancárias do Banco Central. Quem cria? Banco Central. O que é o M1? É o M0 mais os depósitos à vista. E também quem cria isso? São os bancos comerciais com influência do Banco Central. E quem é o M2? Depósito, é o M1 mais depósitos de poupança mais CDB. E etc. Quem cria são os bancos comerciais com moeda escritural. Ou seja, crédito de bancos comerciais aumentam M1 e M2. Mas não é emissão soberana, que é o M0, cara. Que é o papel moeda. Né? Ou seja, ele fala que os bancos comerciais que emitem moeda, mas isso é meio verdade. Quem cria a base do dinheiro, que é o M0, é o Banco Central. Os bancos só multiplicam crédito em cima disso, que é diferente de emitir o real. E por isso que eles aumentam a taxa de juros. Né? Então, dito isso, vamos continuar, né? Então, voltando aqui, né? Então, ele falou lá que o CDBC, que o Drex não é uma CDBC, como o Yuan, né? O foco é crédito, tokenização de ativos via DLT, né? Não substituir o real físico ou Pix. Isso no primeiro momento. Mas por que isso importa pra gente, né? Eleições, invasões, estabilidades, não altera o que importa. O Drex é infraestrutura, banco, fintech, contrato inteligente. É modernização drivada, né, por eficiência, não vigilância. Então, isso é um discurso dele, né? Enquanto a gente tem o Bitcoin como autocustódia e sem permissão, o Drex ele é permissionado e é intermediado. Então, o foco do Drex não é liberdade, é eficiência. É eficiência. Qual que é o cenário técnico disso, né? Com o Drex, as empresas, né, elas podem tokenizar imóveis, controlar a liquidez automática, facilitar a garantia. Mas isso
também deixa os ativos mais visíveis e mais expostos se não houver preparo técnico, especialmente na sua OPSEC pessoal. Então, o Drex, ele avança para dar eficiência e crédito, eficiência. Já o nosso Bitcoin é liberdade. Então eu sempre falo, Bitcoin não é investimento, Bitcoin é soberania. Então, eu deixo uma pergunta para vocês. Você vai deixar sua mão em contratos inteligentes controlados pelo Banco Central? Ou você vai montar sua OPSEC e ter você a responsabilidade por fazer isso? Né? Então, resumindo aqui, pessoal, ele termina aqui dizendo, né, ó, a agenda do Drex é muito mais um DLT, você ter ali o Distributed Ledger, né, que vai utilizar Smart Contract e vai utilizar também tokenização para que você tenha mais facilidade nos processos de compra e venda e transações financeiras, mas que também você tenha facilidade para utilizar colateralização de ativos para justamente o crédito colateralizado que a gente vinha comentando. Quanto mais a gente conseguir avançar nessa agenda de redução de percepção de risco, olha, presta atenção, por parte de quem está concedendo crédito e facilidade na experiência do cliente para quem está tomando crédito e oferecer garantias mais adequadas, vão ser essas linhas de crédito, planejamento e objetivos dessa pessoa. Complementou. Ao final da sua apresentação, Galípolo disse ainda que um dos temas mais importantes atualmente do Banco Central avançar, né, a agenda do Drex. Por fim, ele agradeceu a todos os participantes, setor bancário, beleza. Então, o Galípolo deixa claro, pessoal, o Drex ele não vai ser uma stablecoin nem um CDBC de varejo, nesse primeiro momento. É uma infraestrutura de concessão de crédito digital. Então, ele vai usar tokenização e DLT para facilitar garantias. Sem, nesse primeiro momento, né, seguir o Ione digital, né, romper com o banco. E, enquanto isso, a gente tem lá o Bitcoin para a gente trabalhar na rota financeira. Então, eu quis trazer essa notícia aqui para vocês, porque eu não tinha comentado ainda, para esclarecer aqui essa fala dele aqui, que eu achei uma meia-verdade aqui do que ele disse, com todo respeito, beleza? Então, o vídeo de hoje era esse. Um abraço a todos aí, boa quarta-feira.